Obrigado, irmão André, por ministrar o louvor. Obrigado, irmão Silviano, por nos ajudar aqui. Irmão Júnior lá atrás. Vamos juntar todo mundo aqui, que está todo mundo mais pertinho hoje. Hoje eu acho que a chuva assustou alguns irmãos também. Claro que não iriam estar conosco hoje, mas aprove o Senhor nós estarmos aqui, amém? Deus é bom o tempo todo. Vem para a igreja tomando aquele chazinho de gengibre. A chuva está propícia para ele hoje, viu? Gengibre com mel, adoçado, gostosinho, aquela coisa de Deus. Cheguei aqui com o peito quente, graças a Deus. Deus é bom, irmãos. Essa noite eu quero estar trazendo uma mensagem, uma parte de uma mensagem que o Senhor me deu. Eu ainda estou marinando ela ainda, pregar ela por completo, mas eu quero compartilhar com vocês uma parte. Entendeu? Hoje eu quero estar falando sobre está falando sobre vasos curados. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis. Hoje eu não vou delongar muito. O Senhor quer que nós tenhamos um tempo de oração também. Gênesis no capítulo de número 2. Ah, irmão Paulo, está rindo, né, irmão Paulo? Quando eu falo assim, né, irmão? Aleluia. Não, eu estou na bênção, pode ficar tranquilo. Gênesis 2. Eu quero ler a partir do versículo 7, se um de vocês puderem ler para mim, quem tiver aí. Alguém já está aí? Gênesis 2, a partir do verso 7 até. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então hoje, queridos, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre vasos curados. Isso é uma revelação, na verdade, tem muitos anos que eu pergunto a Deus. Muitos anos, na verdade. E o Senhor, mais ou menos 3 semanas atrás, eu estava no culto em Chelsea de terça-feira, e enquanto a pastora ministrava, o Senhor falou comigo, é por isso. Eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. Mas aqui, em Gênesis 2, está falando da criação do homem, como Deus fez o homem. E aí você vai observar que a Bíblia vai dizer, então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra. E às vezes eu paro para pensar e eu falo, Senhor, não tinha um material mais firme, um material mais sólido, um material que o Senhor pudesse fazer com... né? As mulheres são mais fortes que nós. As mulheres, elas foram feitas de osso, porque o Senhor vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Senhor tirou um osso da costela de Adão e fez a mulher. Então não estranhe se você perceber uma mulher um pouco mais forte do que algum homem. Por quê? Porque o material é diferente, entendeu? Graças a Deus nós não temos que passar pela... Obrigado, Júnior. Graças a Deus nós não temos que passar pelo parto. Imagine, seria uma coisa terrível. Porque o homem realmente... Eu vejo as mulheres às vezes trabalhando, passando mal, às vezes está com alguma situação, continua ali na mesma firmeza. Eu, querido, quando eu passo mal,
eu já fico, meu amor, traz um chazinho. Mas o que eu quero falar essa noite é que nós somos feitos do pó. O material, a matéria-prima que o Senhor usou para fazer o homem foi o pó. E eu acho interessante quando a gente olha a igreja de uma forma geral e você começa a pensar sobre isso, né? E você começa a ver, não, ali é pó também, aquele lá é pó também, o outro lá também é pó. Essa poeira toda que está aqui hoje, digamos assim, a gente começa a observar que Deus escolheu um material frágil. Frágil, mas porém um material maleável. Um material que se pode mover. E quando eu estou falando da nossa estrutura, eu queria que você abrisse comigo em Salmo 103. No verso de número 14. Está aí, irmão Paulo? Porque Ele conhece a nossa condição. Lembre-se de que somos pó. Imagine que o próprio Deus, Ele lembra a nossa condição. Principalmente nos nossos momentos de debilidade. O Senhor, eu fico imaginando Deus, aquele que é todo poderoso, aquele que olha para nós e Ele poderia de repente disparar de repente ali uma sentença numa causa, mas ele antes disso ele olha a nossa humanidade, ele reconhece a nossa estrutura. Isso aqui é muito importante, porque imagine que se Deus não olhasse dessa maneira. Uma das coisas interessantes, eu estava pensando esse dia sobre você viver pela graça, é você viver com um favor que você não merece, mas você tem aquele favor. Agora, às vezes nós também estamos vivendo na misericórdia. Deus está sempre olhando a nossa estrutura e Ele está nos poupando de algo por causa da misericórdia dEle. Então veja bem, uma das coisas que é importante nós percebermos é que nós precisamos perceber e acknowledge, como é que é essa palavra? Nós precisamos reconhecer, me ajuda alguém aí, gente. Acknowledge é tipo ter uma sensibilidade de entender, tipo assim, eu sou de uma matéria, aceitar isso, obrigado, tipo assim, eu aceito isso aqui. Porque na realidade, às vezes a gente quer ser muito tough, mas na verdade nós não somos assim. E a razão do porquê nós não somos assim é por causa da estrutura com qual Deus nos fez. Não é que a gente quer dar de forte, tem hora? Alguém já fez isso aqui? Alguém já encarou alguém aí que talvez você era metade da força da pessoa? Você encarou no grito? Está entendendo? Porque a gente, às vezes nós não assimilamos isso bem, de entender, não, existem fraquezas em mim, existem debilidades em mim, a matéria que eu fui feito é um material macio, é um material que é pó, querido. É pó. Eu observo assim a gente, assim, uma vez eu tive a oportunidade, eu estava num velório e eles estavam fazendo exumação de túmulos que já tinham ficado mais de 5 anos lá, e eu fiquei impressionado com aquilo, porque não tinha nada ali, acabava tudo, nós acabamos, volta lá para o pó, a coisa termina. Então essa beleza toda que você está vendo aqui, entendeu? Essa formosura toda, vai chegar um tempo que a terra vai acabar com isso, porque vai voltar aquilo que era. Eu espero não precisar voltar nessa situação, eu espero que o Senhor Jesus volte, eu seja arrebatado para estar lá no céu, mas a matéria, ela é frágil, eu preciso entender isso, principalmente quando eu estou servindo a Deus. Porque a falta de reconhecer a minha fragilidade impede Deus trabalhar e realizar aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Enquanto eu me colocar muito tough diante de Deus, o Senhor fala, eu vou esperar Ele quebrantar um pouco para eu poder agir. E às vezes Deus já está pronto para agir, já está pronto para fazer, mas Ele encontra uma rigidez. E eu fico pensando que talvez até Deus se questione e fala, poxa, mas eu fiz de pó, da onde veio essa rigidez? Porque eu fiz de uma coisa maleável, eu fiz de um material maleável, eu fiz de um material que eu posso trabalhar com ele,
mas agora eu estou vendo uma rigidez ali. Em outras palavras, não foi eu que coloquei isso aí, porque eu fiz maleável. E dentro dessas perguntas, o Senhor me falava que na realidade a razão, existe o motivo principal porque Deus nos fez do pó, de um material frágil, um material maleável, é porque existe a necessidade dele estar trabalhando nas nossas vidas continuamente. Continuamente, essa é a palavra. Sempre. Irmão, deixa eu te ser honesto, eu não estou pronto. Você não está pronto. É bem verdade que nós já caminhamos bastante milhas. Nós já crescemos um pouco, já tomamos uma estaturazinha. Quando eu era criança, eu falava como criança, procedia como criança, transcorria como criança. Mas agora eu já não sou mais criança, então eu já não falo mais como uma criança. Então nós já crescemos um pouquinho. Mas na verdade, a matéria não mudou. E Deus ainda precisa continuar nos ensinando, Ele precisa continuar nos admoestando. Uma das coisas que eu acho fenomenal com Deus, fenomenal, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 4. Isso aqui é uma coisa que eu tento entender isso. Segunda Coríntios 4, do 7 em diante. Está aí alguém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Irmão, presta atenção nisso aqui. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Barro é feito de quê? Do pó, de clay, terra. Aí a Bíblia vai falar, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. A resposta já está bem aí. Por que Deus me criou frágil desse jeito? Por que Deus me criou do pó? Por que Deus me fez com um material tão sensível, tão... É porque, na realidade, aquilo que Ele vai colocar dentro do vaso, aleluia, a excelência do poder tem que ser de Deus, a glória tem que ser de Deus, aleluia, o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Aí você olha uma pessoa, é apenas um barro que foi moldado, que está ali, e tem um poder, tem uma glória, tem um dom, tem algo que Deus deu, mas continua sendo barro, continua sendo pó. Mas eu acho isso fenomenal, porque Deus coloca esse poder em nós. Temos, porém, esse tesouro. Dentro de nós, Deus nos deu um tesouro. E aí você pode colocar que esse tesouro é o Espírito Santo de Deus, que nos guia. Você pode colocar que esse tesouro é a unção que Deus liberou sobre a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Você pode colocar que esse tesouro, ele é os dons espirituais que o Senhor te concedeu, mas Ele nos deu esse tesouro em vasos de... Poxa, Senhor, mas não podia ser um vaso talvez de concreto, né? Não podia ser um material mais... Mas é mais uma vez, querido, porque o Senhor, Ele quer continuar trabalhando em nós. Isso aqui foi a introdução. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Jeremias 18. Esse é um texto que todos conhecem, amém? Hoje aqui tá bom, só tem crente aqui, só servo de Jesus, pode descer o chicote, hoje não tem problema não. Não, está na bênção, vamos lá. Conversando com vocês, acabei me distraindo aqui, Jeremias 18. Essa eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras.
Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia, de quê? De barro, se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer isso de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Tem alguém que tem uma tradução diferente da minha? Tem? Ok. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Irmãos, aqui tem algumas coisas aqui que são fenomenais. Todo mundo conhece esse texto, correto? Vamos salvar tempo aqui hoje para a gente orar. Primeira coisa que quem estava fazendo o vaso? E aí a Bíblia vai nos dar uma informação que ela é crucial, porque a Bíblia vai dizer para Jeremias: olha, Jeremias, você precisa descer lá na casa do oleiro, eu vou falar com você. E tem hora, querido, que Deus fala em lugares altos. Mas tem hora que Deus vai falar para você: olha, eu preciso que você desce para eu poder falar com você. Você sabia que tem vezes que a altitude que a gente está navegando, que a gente está trafegando, ela é imprópria para o Senhor falar conosco? Uma das coisas que eu parei para observar, porque às vezes, querido, deixa eu te explicar uma coisa: não é difícil chegar lá em cima. O difícil é se manter lá sem se corromper. E às vezes você está lá, numa altitude, você está trafegando naquela... trafegando não é a palavra certa, você está na altitude de cruzeiro. E o seu avião está indo, mas tem hora que Deus vai falar assim: olha, para um pouquinho aqui, desce na casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. E eu sei que essa passagem está referente ao povo de Israel. Deus está falando de uma restauração que vai fazer em Israel, mas hoje nós vamos trazer isso para a nossa vida. Porque aqui eu começo a entender o porquê que Deus nos fez dessa maneira. Por que Deus nos fez como pó, um material tão assim, eu não vou dizer essa, mas digamos, um material tão pobre, digamos assim, um material tão simples, um material tão... qualquer lugar você acha pó aí. Mas a palavra do Senhor está dizendo assim, que quando Jeremias desce, o Senhor está falando: olha, você vai descer, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Tem vezes que Deus nos tira daqui e nos leva lá na casa do oleiro, só para a gente ouvir a voz dele. Isso é importante demais, querido, porque nem sempre está em altitude de cruzeiro, quer dizer que você está ouvindo a voz do Senhor. Tem vezes que o Senhor vai te trazer... desce aqui um pouquinho. Eu sempre passo por lá. Eu sempre vou lá para a casa do oleiro, lá para poder dar uma... Sempre eu estou passando por lá, querido. Mas você vai entender o porquê que eu quero te dizer isso. Porque, às vezes, essa é uma das perguntas que eu sempre me fiz durante muitos anos. Eu já preguei várias mensagens nesse capítulo. Muitas mensagens. Mas tem uma coisa aqui que eu não entendia. E o Senhor me fez entender. Porque... quem estava fazendo o vaso era quem, irmão Paulo? Vocês participam, precisam me ajudar hoje. Era o oleiro.
E se você ler mais para frente, você vai entender que Deus está falando, não posso eu fazer isso da mesma forma, ou seja, o oleiro aqui está representando Deus. Só que a Bíblia vai dizer que ele estava entregue. Eu gosto dessa tradução minha aqui que fala assim, ó, e o oleiro estava entregue à sua obra. Quem era a obra? E quem é o oleiro? Ah, meu Deus, está começando a ficar bom. Paulo, fica seguro um pouquinho. Tem pouca gente, mas o mistério hoje vai ser grande. Presta atenção nisso aqui. O oleiro estava entregue à sua obra, e a obra era o vaso. Então, eu e você somos esses vasinhos. Coisa interessante da gente perceber é que o oleiro, a todo tempo, ele está entregue à sua obra. O que eu estou falando para você nessa noite é que tudo ao seu respeito, o Senhor está por dentro. Tudo que diz respeito a você, o Senhor está cuidando, o Senhor está ali. O Senhor... Quantas vezes a gente pensa, Deus não está me ouvindo, não está me falando, eu não estou entendendo. Deus está ali. A Bíblia está dizendo que o oleiro estava entregue à sua obra. E que o vaso estava na mão de quem? Do oleiro. Agora, veja bem, um Deus que é tão poderoso, querido, ele está entregue à obra que ele está realizando na nossa vida. Deus, que criou os céus e a terra, que criou o universo, que mantém a terra, se eu não estiver errado, a 0,5 de ângulo, para que possa haver vida no planeta. Se ela mudar de ângulo, não tem como. Esse mesmo Deus, que quando você vai na praia, a onda pode vir na maior violência possível, mas quando chega na beirada do mar, ela se quebra, porque a vaidade da onda tem que se quebrar, mediante a palavra que o Senhor colocou. Você vai até aí, pronto. Esse mesmo Deus, que criou os céus e a terra, que fez tudo, que criou, ele está entregue à obra chamada vida da irmã Paula, vida do irmão Silviano, vida do irmão Júnior, vida do irmão Douglas. A Bíblia está dizendo que o oleiro estava entregue à sua obra. Em outras palavras, ele não estava de uma forma que ele estava assim, meio afastado, não querendo envolver, ou talvez meio de lado por causa do seu pecado, das suas transgressões, mas a Bíblia está dizendo, não, ele estava entregue por completo. E isso me assusta demais, irmã Vitória, porque se Deus está entregue por completo no propósito que Ele tem na minha vida, como que fica eu nessa história? Deus está por completo, querido. Você acha que os projetos e os propósitos que Deus tem realizado na sua vida é por causa de Deus mesmo que Ele não quis fazer ainda? Ele falou, não vou realizar isso agora não, deixa isso para depois. Lógico, Deus tem o seu tempo e Ele tem o tempo dele de fazer todas as coisas, existe um tempo determinado para todo o propósito, mas na maioria das vezes, Deus está entregue ao propósito, à obra que Ele está trabalhando, mas nós que acabamos não dando a mesma reciprocidade. Meu Deus do céu, Jesus, reciprocidade, que palavra fenomenal. Nós não estamos 100% entregues à obra que o Senhor está fazendo conosco. Alguns dias atrás, o Espírito Santo de Deus me perguntou por que a minha companhia se sucedeu bem nesses 9 anos e meio, né? Ano que vem eu faço 10 anos que eu abri a empresa. E eu achei que ele ia vir com elogio, com uma coisa suave. Eu não sei vocês, mas eu sempre apanho. Ele falou assim, porque a quantidade que você se dedicou para isso, agora você calcula aí, 9 anos e meio, o dia mais tranquilo, 8 horas de dedicação para aquele propósito. Teve dias que foram 16 horas para aquele propósito. Teve dias que foram 20 horas dentro da garagem arrumando máquina para trabalhar no outro dia para aquele propósito. Teve dia que foi 12 horas, Juninho. Teve dia que foi aquele monte de gente para ajudar e vamos embora, aquela coisa toda. Teve dia que passamos 70 horas rapando neve. O Júnior estava comigo, ele sabe o que eu estou falando. Aí o Senhor falou assim, a questão é que o sucesso está ligado à entrega que você teve para isso. Eu estou pregando mais pobreira que hoje, eu acho. E ministerialmente falando, não é diferente. Deus está entregue à sua obra. Mas a pergunta é, quantos por cento você está entregue à obra que o Senhor quer realizar na sua vida?
Você quer ter prosperidade no ministério? Dedique-se a ele. Você quer ter prosperidade nas coisas? Dedique-se a ela. Porque na realidade o Senhor falou: Deus, o tanto que você dedicar, o tanto de tempo que você investir, o tanto de tempo que você colocar empenhado para aquilo ali, vai determinar a velocidade, o tempo e o tamanho da obra que eu vou poder realizar na sua vida. Você sabia que você pode minguar a obra de Deus na sua vida? Mas vamos lá então. Agora presta atenção. Isso aqui é muito interessante, porque Deus é o oleiro e Ele está entregue à sua obra, correto? Eu e você somos o vaso. E aqui é onde me choca, Júnior, porque a Bíblia vai falar que o vaso se estragou. Algumas traduções vão falar que ele quebrou. A sua está dizendo o que mesmo? Se desfez? Estragou. Agora, querida, aqui me choca, você sabe por quê? O vaso estava nas mãos de quem? O vaso estava na mão do oleiro. Tem duas passagens na Bíblia que me chocam muito. Uma é essa. A outra é quando Satanás chega e fala para Jesus assim, que ele quer cirandar com a vida de Pedro. Aí Jesus chega e fala assim: olha, Pedro, é o seguinte, Satanás pediu para cirandar com a sua vida, para te peneirar, em algumas traduções fala, para te peneirar como se peneira o trigo. E eu orei por você. Eu falei: não. Sabe o que eu estou falando para você? Satanás falou assim: eu vou acabar com esse Pedro, eu vou destruir a vida desse rapaz. E aí eu vejo um Jesus que é amigo de Pedro, que andava com Pedro, que Pedro era discípulo dele. Jesus curava junto com Pedro, Jesus realizava muitos milagres. Ele podia ter falado: Satanás, você não vai tocar nele, você não vai mexer nele, você está entendendo? E Jesus não faz isso me choca, irmã, porque na realidade a minha expectativa como leitor da palavra de Deus é que naquele momento Jesus ia entrar e ele ia fazer alguma coisa, Amanda, ele ia mover algo, mas sabe o que ele faz? Ele fala assim: olha, Pedro, na verdade é o seguinte, Satanás veio aqui, ele pediu para cirandar com você, ele pediu para te peneirar, mas eu fiz uma coisa, eu orei por você. Esse é o poder da oração. Jesus podia ter falado: não, Satanás, aqui você não toca, aqui é meu discípulo, não sei. Jesus não fez isso. Jesus falou assim: não, mas eu orei por você, e eu orei por uma coisa só. Ah, Jesus, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, Satanás está querendo bagunçar com a vida de Pedro, e você é meu mestre. Você não vai impedir ele me tentar, você não vai impedir ele tentar cirandar comigo. Não, eu orei por você. E eu acredito que talvez, quero só sugerir, que foi essa oração de Jesus, que lá na frente, fez com que Pedro se arrependesse e não fizesse o mesmo que Judas fez. Porque Satanás veio com fúria em cima dele. Ele negou o mestre. Só que ao invés do remorso e fazer o que Judas fez, ele se arrepende. Isso é o poder da oração. Agora, a outra passagem que me choca, Inara, é essa aqui. Porque Deus que é o oleiro, e o vaso está nas mãos de Deus. Esse vaso é eu e você. Só que a Bíblia fala assim: e o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Dá vontade até de chorar nessa passagem aqui, para falar a verdade. Porque Deus está entregue à obra. E o vaso se... Aí eu sim, né? Eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, eu pergunto muita coisa, eu tenho um monte de questões, né? Irmão, por anos, eu perguntei ao Senhor isso aqui. Anos, Senhor, por que quebrou? Por que quebrou? Estava na sua mão. Sabe quando uma mãe ora por um filho? Fala assim: eu salvo ele, batiza ele com o Espírito Santo, leva ele para o céu. O menino que se converte, ele vem para a igreja, aceita Jesus, caminha. Mas aí depois de 3, 4 semanas, passou um tempo, 2 meses, ele se quebra.
Porque a gente às vezes tem um pensamento que não, já entreguei aqui na mão de Deus e não está ok. E é realmente, Deus vai cuidar. Mas às vezes se quebra. E isso é uma coisa que o Senhor ministrou na minha vida, porque em nenhum momento a Bíblia me dá uma conotação de que houve um erro da parte do oleiro. Em nenhum momento a Bíblia me dá a conotação de que o oleiro, enquanto ele estava formando o vaso, ele apertou demais e o vaso se quebrou. Vocês já viram como é que faz um vaso? Ali no acampamento que eu trabalho tem uma olaria lá, então eu vejo os meninos fazendo lá. A Bíblia não me dá nenhum momento mostrando que Deus apertou demais, e porque ele apertou muito, o vaso se desfez e se quebrou. Não. By the way, se você quer crescer na presença de Deus, aprenda a ser pressionado. E a pressão que eu estou falando aqui, ela precisa ser de dentro para fora. Porque a única forma que o oleiro faz o vaso expandir é pressionando por dentro. Quando ele pressiona por dentro, o vaso começa a crescer. Então, algumas pressões que nós passamos, na realidade, é para o nosso crescimento. E uma das coisas fenomenais aqui é porque a Bíblia não me indica em nenhum momento que houve um erro da parte de Deus, que houve um erro do oleiro, ou que a roda que ele estava trabalhando diminuiu a velocidade e o vaso quebrou, ou que ele apertou muito. A Bíblia não fala isso. Fala que o vaso se quebrou. O vaso se estragou na mão do oleiro. Agora, eu amo muito a Deus, sabe por quê? Algumas coisas que estragam na nossa mão, o que você faz, Ju? Esses dias eu dei uma geral lá na minha garagem. Tudo que eu via que não estava prestando, só jogando fora. Porque se estragou, quebrou, joga fora. E, by the way, o que o mundo faz aí fora é isso. Eu fico observando na rede social, tem hora que tem uma pessoa que está lá em cima, né? Ela fica, ganha aquele monte de seguidor, né? Aquele monte de coisa, e todo mundo está lá, tá lá. Aí essa pessoa dá uma entrevista, fala alguma coisa ali fora do lugar. Fala alguma coisa fora do lugar na entrevista. Aí no outro dia ela perde tantos milhões de seguidores. Porque o mundo faz isso. Enquanto você está bonzinho lá para eles, beleza, seguidorzinho, joinha, rede social bombando, like à vontade. Mas quando você se quebra, o que acontece? Joga fora. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha de uma outra maneira. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso aqui é a coisa mais importante dessa palavra. Aquilo que se quebrou, ele fez um outro vaso, e ele fez do jeito que lhe bem pareceu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Como barro e como vaso na mão do oleiro, você está disposto ao Senhor fazer na sua vida como lhe bem parecer? Essa é uma das perguntas mais difíceis para responder, porque às vezes nós frequentamos a igreja, nós estamos na casa do Senhor, mas eu principalmente, eu sempre quero dar opinião na minha vida. Eu direto estou dando opinião na minha vida. Eu me pego dando opinião na minha vida all the time. Alinha aí, irmão? Ficar registrado. Não, estou na bênção. Mas guarda a minha, por favor, para o final do curso. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que Deus tem um projeto, querido, e Ele quer realizar isso na sua vida. Amém? Agora aqui eu vou partir para a minha mensagem agora. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 3:11. A parte do vaso, do oleiro, tudo você entendeu, né? Dizer aqui, porque o meu está todo riscadinho aqui na Bíblia. Tem alguém aí? Eu certamente vos batizo em água para arrependimento, mas o que vem depois de mim
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ok, o que tem a ver, Douglas, essa palavra com a questão do vaso? Vamos lá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a clay, quando ela é tirada, ela vem com muita impureza? O barro, quando ele é tirado para fazer o vaso, ele vem cheio de impureza. E quem me ensinou isso foi a Vitória. Eu fui pesquisar, a Vitória estava certinha nisso aí. Isso aqui foi algo fenomenal, porque a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: João Batista está dizendo, olha, na verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja bem, quando o barro é tirado para fazer o vaso, ele precisa ser batizado. Ele precisa passar pelas águas, para ele poder ser limpo das impurezas. Irmão, e é uma quantidade de água absurda. Se for olhar lá, depois você entra no YouTube e vê lá, tem que ir lavando, tem que ir lavando. E muitos de nós, quando passamos pelo batismo de Jesus Cristo, quando nós reconhecemos diante dos homens, nós já aceitamos Jesus. É um processo, né? Eu aceitei Jesus, reconheci, Romanos 10, confessei a fé. Agora, o próximo passo, eu estou o quê? Vou me batizar. Faço a minha declaração em público. E a mesma coisa acontece com o barro. Ele precisa ser lavado nas águas. Ele precisa passar pelas águas para tirar toda a impureza. E por isso que o João Batista está falando, olha, eu vos batizo com água, para o quê? Para arrependimento de pecado. Para arrependimento do quê? Das impurezas que vocês trouxeram. Para arrependimento daquelas coisas brutas que estavam aí, que precisa ser tirada. Só que tem alguém aí que vai vir para frente aí, Paulo, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Ele vai te batizar, mas ele vai te batizar com o Espírito Santo. Como que é isso, Douglas? Você aceitou Jesus, você passou pelas águas. Quem mora dentro de você hoje? O Espírito Santo está aí dentro. Só que agora tem uma parte, que é uma parte que talvez alguém não falou para mim nem para você, que é a parte que é um pouquinho mais difícil, que é a parte do fogo. E aqui está a revelação da mensagem, já vou caminhando aqui com vocês, porque o Senhor falou para mim, Douglas, o vaso se quebrou. Eu perguntei ao Senhor mais de anos isso. E o Senhor falou, o vaso quebrou, lá no culto em Chelsea, 3 semanas atrás, na terça-feira, porque não estava curado. Falei, como assim? Porque ele ainda estava no processo de ser feito. E se você for olhar o processo do vaso, como que um vaso é feito na olaria, ele vai passar pelo momento que ele vai ser formado, o clay vai ser limpo, vai ser purificado, depois vai moldar aquele vaso, e depois da moldura ele vai ser levado para a fornalha, querido, o fogo. Porque na realidade, a matéria, ela é muito simples, ela é uma matéria muito frágil. Se você tirar um vaso da olaria, querido, depois que ele foi limpo, depois que tirou as impurezas, que ele foi formado, e você quiser colocar alguma coisa dentro dele, vai se esperdiçar. Não vai funcionar, porque vai se contaminar com clay, vai se contaminar com barro. Imagina, um vaso acabou de sair dali, e aí você vai e coloca ali um óleo precioso, digamos assim, um unguento. Vai atrapalhar o unguento, vai acabar com aquilo tudo. E o Senhor falava para mim, Douglas, na realidade, muitas pessoas estão na casa de Deus, elas servem a Deus, elas gostam de estar na casa do Senhor, elas já aceitaram a Jesus, elas já batizaram nas águas, mas ainda não passaram pela parte do fogo. E às vezes, quando eu estou moldando essas pessoas, eu estou modelando elas se quebram na minha mão. Deus está modelando, João, se quebra. E eu sou um Deus bondoso, porque a Bíblia está falando que ele estava o quê? Entregue à sua obra. Ele não descarta a pessoa, porque ele age com graça, com misericórdia, ele começa a fazer de novo. Querido, aqui tem uma pergunta muito difícil. Quantas vezes eu vou me quebrar
até o Senhor concluir a obra na minha vida. Quantas vezes Ele vai ter que reiniciar o processo, Júnior? Quantas vezes eu vou... Irmão, deixa eu te falar algo, eu estou te falando isso que é do meu coração, não foi uma, duas, três, mas foram várias vezes que eu me quebrei. Você está achando que porque a gente prega a palavra, porque a gente dá estudo, e porque você ministra na igreja, e porque você tem um título de presbítero, e você é casado, você mantém um testemunho na rua, você mantém os seus filhos em ordem, a sua casa, você está achando mesmo que tem hora que a gente não quebra? Quantas vezes eu me quebrei, e o Senhor falava, Deus, eu estou entregue à obra, e a obra ela se quebra, eu não descarto, eu vou fazer de novo. E a razão do porquê se quebra na minha mão é porque ainda não está curado, porque se estivesse curado, já teria passado pelo processo de formação, se tivesse curado, já teria ido para a fornalha e teria se tornado um material mais resistente. Porque é um material muito simples, água e pó, terra. Mas quando é batizado no fogo, o fogo cura o barro. O fogo, a cura do barro, que é o processo que a gente chama de cura, se você for analisar, você pode olhar também depois aí, precisa pelo menos 1.700 Fahrenheit, que dá mais ou menos 930 graus Celsius de temperatura. Você está achando que a chapa está quente, meu irmão? Você está achando que, às vezes, alguns probleminhas que a gente vive, isso aí é problema mesmo? Esse dia eu estava analisando, eu não tenho problema, querido. Eu tenho situações adversas. Mas problema, nós não temos, não. Essa chapa aqui está morna ainda. Mas o Senhor estava me falando da necessidade de ser batizado pelo fogo. Porque lá dentro da fornalha, o restante de impureza que tiver, André, que não saiu no primeiro batismo através da água, aleluia, lá na hora do batismo, no fogo, porque o fogo que está aqui não é fogo de repleplé, o fogo que está falando aqui não é fogo do oba-oba, do sapateado, do aviãozinho na igreja, o fogo que está falando aqui é o fogo para purificação, é o fogo que limpa, é o fogo que transforma. Aí você vai ver lá no verso que eu li para você em Coríntios, fala assim, olha, nós temos esse grande tesouro em vasos de barro. Mas porque a Bíblia está falando que nós temos esse tesouro em vasos de barro, isso me dá uma conotação de que o vaso onde o tesouro está colocado, ele está pronto. Porque Deus não colocaria tamanho tesouro em um vaso que não estivesse pronto. Temos esse grande tesouro, mas em vasos de barro. A questão é que o Senhor está falando para nós nessa noite é que é inevitável a fornalha, você precisa passar por lá. Eventually nós quebramos na mão do Senhor. O Senhor está dedicado à obra, o Senhor está fazendo a obra, mas nós nos quebramos. Quem quebra somos nós. É nós que nos quebramos, irmãos. E o Senhor está perguntando para você nessa noite, quantas vezes mais vai se quebrar para eu concluir a obra? Deus é paciente, Deus vai tomar o tempo que for necessário, e eu louvo a Deus por isso, tá? Porque se Ele tivesse me dado só 2, 3 chances, eu já tinha sido descartado. Mas Deus é paciente, Ele está trabalhando, Ele está fazendo aquilo ali. Só que a questão é, eu preciso permitir o oleiro terminar a obra. Enquanto você está se quebrando na mão do oleiro, você ainda está no processo da formação. Depois de formação, você vai ir para o processo da fornalha, é onde cura. E aí o Senhor falou comigo, muitas pessoas me servem, mas elas não estão curadas. Eu não sei você, mas o Senhor sempre pergunta como está o meu coração. Sempre o Senhor me faz essa pergunta. Sempre o Espírito, como é que está o seu coração aí hoje? Não, está bem, tranquilo. Sempre o Senhor me pergunta. E eu não sei o porquê, mas o Senhor tem uma preocupação de sempre me perguntar como está o meu coração. O que eu estou falando para você é que o vaso, ele só tem uma utilidade real quando ele está curado.
enquanto você não passou pela fornalha, que você não passou pelo processo da cura, não tem como ser utilizado. Imagine, você compra um vaso ali para você pôr uma planta, mas ele ainda está com o barro molinho ainda. Você vai colocar terra nele para usar aquela planta ali, vai virar terra com terra, vai virar uma meleca aquilo ali. Mas a utilidade que eu quero falar hoje não é um vaso de colocar uma planta. É um vaso que contém unção. É um vaso que o Senhor quer colocar óleo. Olha a representação da unção. Olha o que mantinha as lamparinas acesas, que dava luz para o caminho. O que eu estou falando para você, esse tesouro que eu estou te dizendo, é a unção de Deus. É aquilo de poderoso que Deus colocou. E o Senhor falava comigo, Douglas, olha, na realidade, as pessoas se quebram porque não estão curadas. E isso é uma coisa interessante, porque eu me quebrava com frequência há uns anos atrás. E o Senhor começou a me mostrar, você sabe por que não está se quebrando igual quebrava antigamente? Porque o Senhor veio trazendo cura, o Senhor veio trazendo cura, o Senhor veio trazendo cura. Agora, irmão, deixa eu te dizer algo e o caminho para encerrar minha mensagem. Vocês conseguiram captar a mensagem aí? O problema não está no oleiro. Nossa. E eu não posso falar isso por Deus, né? Mas eu imagino, eu suponho, deixa eu supor isso aqui, tá? Eu só estou lançando isso aqui uma suposição. Maybe Deus já começou o seu vaso aí, recomeçou muitas vezes. Eu estou com 38, eu imagino que muito mais de 100 na minha vida. Toda vez que quebra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quantas vezes eu vou fazer 14 anos de casado agora. Quantas vezes você acha que eu já me quebrei no meu casamento? Quantas vezes que você acha? Quantas vezes, irmão? Aí hoje você vê essa alegria toda, que a mulher minha bonita, e com essas meninas arrumadas, e passeando, e com aquela felicidade toda, né? Você não estava lá quando quebrou, não, meu filho. Foram muitas vezes. Então, quando eu me quebro, eu tenho que entender, Senhor, eu estou deixando o Senhor refazer. Mas o que eu estou tentando te trazer nessa noite é que é um momento que você precisa começar a visualizar você como um vaso pronto. Senhor, vai limpando aqui onde precisa, limpa onde precisa, já tira o que não convém mais. E eu não quero ficar nessa de não estar pronto, eu preciso estar pronto. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, Ele precisa de estar pronto. Irmão, é tão interessante isso, que a minha esposa, quando a gente casou de início, ela era muito ciumenta. Hoje nós não temos mais esse problema, graças a Deus. Ela já viu que eu sou humilde de aparência e ela já conformou com isso. Mas no desenvolver desses anos de casamento, nós desenvolvemos uma confiança no outro tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E se eu falar para Priscila, eu estou em tal lugar, ela não tem uma dúvida de que eu esteja ali. Se ela me falar, Douglas, eu estou em tal lugar, estou indo fazer tal coisa, eu não tenho uma dúvida de que ela está ali. Mas foram nas quebras que Deus foi ajustando. Deixa eu te falar só uma coisa boa da quebra. A quebra permite Deus ajustar o detalhe que precisava ser ajustado. Eu sei que talvez vai parecer estranho demais isso que eu vou falar com você, mas às vezes nós temos que louvar a Deus pelas quebras das nossas vidas. Não quero que você fique quebrando toda hora por aí, não. Não entenda errado a minha mensagem, não, tá, querido? Mas tem algumas quebras que o Senhor... Eu não vou falar isso, não, mas eu vou falar para vocês. É porque às vezes eu tomo cuidado. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Tem algumas quebras que foram propositais. Para Deus chegar aonde precisa chegar. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Para Deus derramar sabe esse azeite que você está buscando da parte de Deus? Sabe essa unção que você está buscando da parte de Deus?
Sabe esse mover que você está buscando na oração, na leitura bíblica? Sabe esse casamento maravilhoso que você está buscando? Deus está com tudo isso pronto. Só que o vaso precisa estar pronto. Tem que estar pronto, querido. Para Deus colocar ali dentro a unção, a glória, o poder. Agora imagina, eu acho isso interessante. Davi foi ungido por etapas. Ele foi sendo ungido por etapas, por etapas, por etapas. Então, quando o vaso está pronto, e quando eu falo pronto aqui, querido, não é o vaso físico, eu estou falando do coração pronto. O Senhor falava para mim, Douglas, as pessoas se quebram porque não estão curadas. Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu falei, Senhor, então o que o Senhor quer fazer? O Senhor falou comigo sobre uma unção de healing. Ele falou comigo sobre uma questão de curar mesmo. Bom, você já teve alguma dor assim, aí você tomou um remédio, aquela dor passou, você achou que você estava super bem, aí depois passou mais 2 semanas, a dor voltou? Ou 2 dias ou 3 dias? Mas durante aqueles 3, 4 dias antes da dor voltar, você teve sensação de quê? Mas você estava curado? É esse o ponto que eu queria chegar. E o Senhor quer curar o nosso corpo, Ele quer curar a nossa alma e Ele quer curar o nosso espírito. No corpo, o Senhor quer curar nossos 5 sentidos, que é a nossa audição, o nosso tato, a nossa visão, o nosso paladar, o nosso olfato. Na alma, o Senhor quer curar o nosso raciocínio, a nossa consciência, a nossa memória, o nosso subconsciente, a nossa emoção, a nossa razão. Tudo em relação aos nossos sentimentos, mágoas, traumas e ressentimentos, o Senhor quer curar na sua alma. No espírito, Ele quer renovar a nossa fé, a esperança, a adoração. Ele quer mudar a nossa intuição e a nossa forma de amar. Eu termino minha mensagem dizendo para você que eu quero ser um vaso pronto. Um vaso curado. Por quê? Quando você está curado, querido, as ofensas elas já não te afetam mais. Os desdenhos, os desrespeitos, as coisas que você passa no seu dia a dia, isso já não te afeta mais, já não é um problema para você. Porque você alcançou uma rigidez suficiente para suportar algo que está dentro de você. By the way, o que tem dentro de você é tão precioso, e por isso que o inimigo tem uma fúria tão grande com a sua vida, que ele está sempre tentando entrar aí. E se você tiver maciozinho, sem passar na fornalha, sem rigidez nenhuma, ele vai entrar com facilidade. Mas se você está curado, querido, eu ia trazer hoje, eu não tive tempo, estava chovendo, eu queria ter passado no Home Depot e ter trago um vaso de barro, pelo menos para jogar no chão, para vocês verem o quão forte fica esse material quando ele passa pelo fogo, quando o Senhor tira as impurezas, quando o Senhor purifica, e você fala, olha, agora eu posso usar. Uma das coisas que eu tenho mais orado e pedido a Deus, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um ministério para o Senhor me entregar, o Senhor tem algo que o Senhor vai fazer, mas eu sempre peço a Deus, não me entregue se eu não estiver pronto. Irmão Douglas, a gente acha que você já está pronto, tudo, mas eu não estou preocupado com o seu achar. Eu estou preocupado com o achar do Senhor. Você sabe o que é essa oração que eu estou te falando? Senhor, eu sei que o Senhor já me mostrou que o Senhor tem um ministério, o Senhor tem um chamado pastoral. Não só me mostrou como vocês veem as pessoas sempre falando, profeta o Senhor já enviou, o Senhor já falou isso, mas eu falo, Senhor, não me entregue se aos seus olhos eu não estiver pronto. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui na roda, Ele pode me moldar. Mas depois que eu estiver lá, eu não quero me quebrar. Entende o que eu quero dizer? Tem bênçãos, querido, que você pede a Deus, mas você nunca orou e falou assim, Senhor, make sure que eu esteja pronto para receber. Make sure que eu esteja curado. Eu estou querendo parar a mensagem, mas ver um negócio aqui igual que eu tenho que falar para vocês. É por isso que a pessoa começa a namorar e toma uma pancada e se arrebenta para o lado de lá. É por isso que a pessoa pega uma bênção financeira muito grande, desvia e vai embora e se quebra.
Porque tem bênçãos que o Senhor realmente quer nos entregar, mas nós não estamos ainda preparados para deal com ela. E o Senhor, para entregar essas bênçãos, Ele precisa que você esteja pronto. Por exemplo, algum de vocês, deixa eu dar um exemplo aqui bem extraordinário, algum de vocês que sabe o que fazer com 10 milhões de dólares? Sabe o que fazer? Me fala 3 coisas que você faria na sua primeira semana com 10 milhões de dólares. Você tem 1 minuto para falar. – 45 segundos. – 30 segundos para você falar. Presta atenção nisso aqui. Eu oro pelas bênçãos, mas eu não oro pedindo ao Senhor que eu esteja curado para receber as bênçãos do Senhor. E eu tenho orado: Senhor, visita o meu coração, vê aqui em mim, tem lugar para curar aqui? Cura agora, move agora. Eu preciso passar por uma correção, me corrige agora. Querido, deixa eu dizer algo. Eu sou uma pessoa que visito a casa do oleiro sempre. Eu peço: Senhor, tem alguma coisa que eu preciso ouvir a sua voz, move aqui em mim. Porque eu não quero receber as coisas da parte de Deus sem que eu esteja curado. Vai quebrar, vai dar ruim. Quem lembra do filho pródigo? A herança era dele, ele tinha direito. Pegou na hora? Não estava curado para lidar com aquilo. Está entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma área que o inimigo mais fere as pessoas é no casamento. Eu estou falando de uma pessoa ferida, ex-ferida, né? Existe, ex-ferida. Uma pessoa curada. Obrigado, irmã Paula. A irmã Paula é uma benção, tá vendo? Oh, meu Deus. Irmão, quantas vezes o inimigo me feriu no meu casamento? Mas pera aqui, eu casei amando aquela mulher. Irmão, eu não posso detalhar para você aqui o primeiro dia de casamento, que eu saí lá da casa do pastor, fui no quintal lá da casa do pastor e levei aquela, oh meu Deus, aquela morena, que hora é minha, está no meu nome, passei para o meu nome. Eu saí de lá com o registro dela na minha mão. A irmã está olhando ali com a cara estranha. É que quando você casa, né, a mulher passa a ser sua, né? Então... E quantas vezes, por causa das minhas fragilidades, o inimigo me feriu no casamento. Eu me lembro que 6 meses de casado, se não fosse o pastor chegar e um conselho muito assertivo naquele dia, eu tinha separado. Aí teve um dia eu falei: não, pera aqui, eu casei para ser feliz. Casei para fazer ela feliz. E ela me casou para me fazer feliz. Eu falei: mas por que nós estamos... Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus me curou, querido. Você sabe que de vez em quando eu queria dar uma briguinha com a mulher assim, só para a gente fazer, não precisa ser briga grande não, é só para fazer as pazes depois? Eu falei: vamos dar uma briguinha só para nós fazer as pazes? E Deus curou a minha esposa também. Então hoje eu tenho como conversar com ela num nível e não ter mais situações acontecendo. Nós estamos tranquilos. Eu preciso... Agora deixa eu te explicar o porquê. Presta atenção nisso aqui. Eu estou falando agora eu vou falar bem com cuidado, que tem 3 casados aqui e 2 solteiros. Sabe esse casamento fenomenal que você tem direito? Essa vida em abundância que você tem direito no casamento específico que eu estou falando? Deus tem ela para você. Agora, eu quero saber se você está curado para viver essa vida que o Senhor tem para você no casamento. É suposto o casado estar feliz, mas a maioria dos casados reclamam. E o Senhor falou comigo que não está curado e ainda não. Mas se curar, você está entendendo? A coisa vai dar bom. Deus te abençoe. Vocês entenderam a mensagem do vaso? A questão toda é estar curado, gente. Procura a sua cura. O Senhor falou comigo. Eu sei que nós estamos vindo de... Hoje é o último, se eu não estiver errado, é o último estudo do ano. Se eu não estiver errado, tá? É isso, tem semana que... É o último que eu estou dando, no caso, na verdade. O Senhor falou muito comigo isso. Eu ainda estou orando, estou preparando essa mensagem para pregar ela como uma mensagem sem ser um estudo.
e eu queria orar com você. Eu sei que nós já alcançamos um bom lugar, mas tem curas em nós. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu achei que eu já estava 100%. Teve um dia eu fui orar pelo meu pai. Na hora que eu fui orar pelo meu pai, minha avó, pode vir aqui para frente. Júnior, você chama a Priscila lá para mim, por favor, as meninas, por favor. Quando eu fui orar pelo meu pai, a minha voz embargou. E parece que subiu aqui do meu esôfago, parece que subiu uma bola e agarrou aqui. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui ainda. Às vezes, eu, por exemplo, aí eu liguei para meu pai, conversei com ele, perdoei ele pela orfandade, aquele mal me deixou. Agora, interessante que quando eu conversei com ele a respeito daquilo, eu senti um peso saindo de mim. Imagina que eu estava carregando um saco de argamassa, e eu senti aquilo saindo. O problema é que eu não sabia que tinha aquilo lá. Por isso é importante o Senhor nos revelar e o Senhor nos mostrar, e você ter uma sinceridade, ter uma sinceridade com Deus em um nível. Eu não sei qual é o seu nível de sinceridade com Deus nas suas orações. Eu sei assim, o meu, porque eu falo com Deus realmente. O que eu preciso falar com Deus, eu falo com Deus. Eu converso com Deus como se Ele fosse realmente o pai que eu não tive físico. Eu falo com Deus tudo o que eu preciso falar. E o Senhor me mostrou muitas durezas em mim, como homem, que eu precisava deixar o Senhor realmente mover e tocar ali. Só estou esperando a Priscila chegar. Queria orar todos juntos. E o Senhor falou claramente comigo que uma cura ainda que Ele quer trazer para as nossas vidas, que você possa passar por esse momento de healing. And by the way, nós estamos chegando no fim do ano, que você possa começar o ano aí de 2025. Hoje eu tinha uma mensagem que eu ia falar aqui sobre a excelência, e eu estava pelejando com Jesus para falar hoje sobre a excelência, que eu programei tudo para falar hoje sobre a excelência, sobre Daniel. Mas o Senhor falou assim, não, filho, ainda tem uma cura que eu preciso realizar, na vida das pessoas, dentro do coração, uma cura mais profunda, algo que o Senhor quer realmente liberar sobre você, para você não passar mais essas situações. Não ser vaso que fica quebrando toda hora. Eu quebrei muito. Você quebrou alguma vez, João? Quebrou alguma vez, André? Quebrou alguma vez, Silviana? Você, irmã Paula? Inara? Vitória? Eu não sei se eu consegui passar para vocês dentro da essência que eu queria passar essa mensagem, mas o Senhor falou comigo muito forte. Se você estiver curado, não vai ter mais quebra. Se você estiver curado, o relacionamento vai prosperar, o ministério vai prosperar, a igreja vai prosperar, e tudo vai se tornar mais leve. Amém? Vamos começar a orar enquanto a Priscila chega. E esse é o momento que eu queria que você tivesse um tempo, com você mesmo, antes de eu começar a orar. Toma aí um minutinho para você pensar e falar com Deus o que você precisar falar. E logo após nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, meu Deus e meu Pai. Senhor, nessa noite, Senhor, nós viemos diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, nós viemos nos arrepender hoje, Senhor, por todas as vezes que nós quebramos na Sua mão, Senhor. Todas as vezes que o Senhor estava nos modelando, Senhor, o Senhor estava entregue à obra, Senhor. O Senhor estava 100% completo, entregue ali à obra que o Senhor estava fazendo, mas por algum motivo da vida, circunstâncias, ó Pai, adversas, Senhor, nós nos quebramos, ó Deus. Meu Deus, e por isso nós atrasamos a Tua obra, nós atrasamos o Teu projeto, o Senhor teve que fazer de novo, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço também, Senhor, vem visitar agora, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus.
Assim como o Senhor ministrou no meu coração sobre as áreas dentro de nós que precisam ser curadas, ó Pai. E, Senhor, para a continuidade do seu propósito, Senhor, para a continuidade daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Meu Deus, eu clamo nessa noite, Senhor, que o Senhor venha curar essas áreas das nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, que nós não venhamos quebrar mais, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai visitando os nossos corações agora, Pai. Vai visitando agora as arestas dos nossos corações, Senhor. Vai visitando aqueles locais, Senhor, que eu ainda preciso deixar o Senhor tocar, Senhor, o Senhor mover, Pai. Vai visitando a nossa mente agora, Senhor. Meu Deus, quantas áreas, Senhor, quantas vezes, Pai, eu me quebro facilmente demais. Meu Deus, quantas vezes eu acabo me quebrando, Senhor, na ofensa, Senhor. Eu me quebro, Senhor, às vezes, Senhor, numa discussão, ó Pai. Meu Deus, eu me quebro, Senhor, numa situação adversa, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, é uma noite que nós vamos diante de Ti nos arrepender, Pai. Meu Deus, eu me coloco diante da corte celestial agora, Pai, eu me arrependo de todas as vezes, ó Pai, de todas as vezes, ó Pai, que por alguma coisa, Senhor, eu permiti me quebrar nas mãos do oleiro, Senhor, mesmo estando nas Suas mãos, mesmo servindo ao Senhor, Pai, mesmo fazendo a Tua obra, mesmo estando na Tua casa, Pai, Senhor, eu permiti me quebrar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor ministrou sobre a minha vida, Senhor, é um tempo de cura, Senhor. Meu Deus, e eu digo de cura, Senhor, dentro dos corações, de cura ministerial, Senhor. Meu Deus, quantas das vezes, ó Pai, nós atrasamos o nosso ministério, Senhor, por quebras na nossa vida, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, esta é uma noite, Senhor, que nós nos arrependemos, ó Pai. Nós nos arrependemos, ó Deus. Nós nos arrependemos, ó Pai. E nós dizemos ao inimigo: você não tem mais autoridade nem legalidade nessas áreas agora, porque nós estamos apresentando elas diante da corte celestial. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor ministrou ao meu coração, Espírito Santo, sobre vasos curados, ó Pai, vasos curados, ó Pai, vasos que o Senhor vai derramar o Teu óleo, a Tua unção, a Tua graça, meu Deus, seja no louvor, seja na adoração, Senhor, seja, meu Deus, na Tua ação na Tua casa, seja, papai querido, na sonoplastia da igreja, seja, meu Deus, dedilhando um instrumento, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo agora, Senhor, que a Tua cura possa vir sobre as nossas vidas agora, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Priscila vai continuar orando e eu vou ungir vocês agora. Sim, Senhor, nós nos colocamos na Sua presença, Senhor. Nós queremos declarar que nós queremos ser fortes, Pai. Vasos resistentes, Senhor. Senhor, nos ajuda a sermos resistentes na Tua presença. Senhor, vem, Senhor, e traz o Teu fogo, Senhor. Purifica aquilo que precisa ser purificado, Senhor. Mas endurece-nos, fortalece-nos, Senhor. Faça, Senhor, nos vasos fortes na Tua presença, Senhor. Vasos, Senhor, de honra, que o Senhor possa usar, que o Senhor possa, Senhor, preencher, que o Senhor possa colocar, Senhor, dos Teus dons dentro de nós, Pai. Para que nós venhamos, Senhor, abençoar, ser usados, Senhor, por Ti, nas áreas que o Senhor nos escolheu, Senhor, aonde o Senhor nos colocar, Senhor, e como a Tua palavra diz, Senhor, se formos fiéis a isto, Senhor, nós seremos vasos, Senhor, de honra, Senhor, preparados para sermos usados a todo tempo, a qualquer momento, a qualquer situação, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, que não venhamos sair, Senhor, da Tua presença, mas que estejamos, Senhor, dispostos a passar pelo processo, Senhor. Senhor, do vaso sendo formado, do vaso sendo endurecido, do vaso sendo, Senhor, resistente, do vaso pronto na Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa depositar aquilo que o Senhor deseja depositar dentro de nós, Senhor, os tesouros que o Senhor deseja depositar, Senhor, o azeite que o Senhor deseja depositar, a unção que o Senhor deseja depositar nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos aqueles vasos que estão, Senhor, dispostos, Senhor, a estar, Senhor, sendo preparados por Ti, Pai, e não vasos de desonra, Senhor, mas vasos de honra na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, toda vez, Senhor, está sendo quebrado, toda vez, Senhor, quebrando, mas nos ajuda a sermos vasos prontos, Pai, preparados, Senhor, sem rachadura, Senhor, sem, Senhor, deixar vazar aquilo que o Senhor tem colocado de tão precioso nas nossas vidas, Senhor. Agora estamos no processo, Senhor, então no processo nos ajuda a ter um vaso reparado, um vaso novo, um vaso, Senhor, na Tua presença, da maneira que o Senhor quer moldar, da maneira que o Senhor quer fazer, Senhor.
Senhor, sem divisão, sem disputa, Senhor. Cada vaso é um vaso que o Senhor prepara de uma forma, Senhor, de um vaso, Senhor, que o Senhor prepara, Senhor, com um propósito, Senhor, que nós possamos entender isto, Senhor, e entendemos, Senhor, que precisamos confiar em Ti, confiar na Tua palavra, confiar, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Que mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, Senhor, nós possamos, Senhor, confiar, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, porque se tem um especialista, Senhor, em olaria, é o Senhor, Pai. E estamos, Senhor, na casa do Senhor, Senhor, sendo preparados por Ti, Senhor. Senhor, sem pressa, porque o Senhor não tem pressa em formar vasos, o Senhor não tem pressa, Senhor, e o Senhor não pula processos, Pai. Que nós venhamos, Senhor, depender de Ti, que nós venhamos permanecer em Ti, Senhor, e não venhamos a desistir do processo, Senhor, porque quando o Senhor está fazendo, Pai, o Senhor completa a Tua obra, Senhor, para que o Seu nome venha a ser glorificado. E uma vez o vaso cheio, Senhor, o vaso vai transbordar da Tua presença, Senhor. Uma vez do vaso cheio, Senhor, o Senhor vai transbordar da Tua unção. Uma vez o vaso cheio, Senhor, o Senhor vai transbordar dos dons. Uma vez com o vaso cheio da Tua presença, Senhor, começa a espalhar a Tua presença aonde nós chegamos, aonde nós estamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos essa visão, Senhor, de vasos cheios, transbordantes da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, para que o Seu nome venha a ser glorificado, Senhor. O Seu nome venha a ser exaltado, Senhor. Que não venhamos estar cheios só para nós mesmos, Pai, mas que venhamos estar cheios para espalhar pelo mundo o amor que, Senhor, está se acabando. Ó, Senhor, a união que está se acabando, Senhor. Que venhamos estar cheios, Senhor, para dividir, Senhor, aonde passarmos, mais da Tua unção, mais, Senhor, que há um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode transformar situações, um Deus que pode mudar vidas e circunstâncias, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos esses vasos para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti nesta noite, Pai. Nos rendemos à Tua presença, Senhor, e declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai, que estamos nas Suas mãos e que não há outro lugar melhor para estarmos, Pai, que não seja nas Suas mãos, Senhor. Às vezes o processo dói, às vezes o processo demora, Senhor, aos nossos olhos, Pai, mas é um processo necessário para nos formarmos naquele, Senhor, que o Senhor deseja nos formar, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora uma palavra sobre cada um de nós, Senhor, que não haja desistência do processo, que não haja desistência da busca, que não haja desistência, Senhor, do se render a Ti, que a cada dia que nós levantarmos, Senhor, nós venhamos a reconhecer que nós precisamos das mãos do oleiro sobre as nossas vidas, Senhor, fazendo o Senhor e moldando da maneira que o Senhor deseja, em nome do Senhor Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar as mãos aqui como igreja. Eu gostaria de orarmos, declarando que nenhuma arma forjada do inimigo preparada vai prevalecer, que nenhum plano do inimigo preparado vai prevalecer sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre os projetos que o Senhor tem para 2025. Em nome de Jesus, agora unidos como igreja do Senhor, Pai, nós levantamos um clamor e nós dizemos, Senhor, que nada vai prevalecer, nenhuma artimanha do inimigo vai prevalecer, nenhuma cilada do inimigo vai prevalecer, nenhuma, Senhor, plano dele, Senhor, preparado, Senhor, forjado contra a Tua igreja vai prevalecer, porque nós estamos protegidos debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja trabalha debaixo do sangue de Jesus, Senhor. Nós temos o nome de Jesus, Pai, como igreja agora e autoridade, Senhor. Nós desligamos todo o plano do inimigo para este final de ano, Senhor. Nós desligamos, Senhor, todas as intrigas. Nós desligamos, Senhor, todas as ervas daninhas. Nós desligamos tudo que o inimigo tenta fazer, Senhor.
Tudo que ele projetou está sendo desligado agora, no nome santo de Jesus, Senhor. E como igreja nós ligamos, Senhor, a paz do Senhor. Nós ligamos agora, Senhor, os planos do Senhor sobre esta casa. Senhor, até o dia 31 ainda há muito que o Senhor quer fazer no nosso meio, Senhor. E nós não vamos permitir que o inimigo, Senhor, prepare, Senhor, e se levante, Senhor, todo obstáculo que o inimigo quer colocar, Senhor. Venha, Senhor, enviar os teus anjos, arrancando esses obstáculos em nome de Jesus, Senhor. Mas nós vamos viver, Senhor, o que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Nós vamos viver como igreja Betesda. Nós vamos viver, Senhor, o que o Senhor tem prometido em nome de Jesus, Senhor. E agora nós declaramos uma palavra profética para o ano de 2025. Nós vamos viver além, nós vamos viver mais, nós vamos, Senhor, se entregar mais, mas também vamos ver os frutos dos nossos jejuns, das nossas orações. Nós vamos ver os milagres do Senhor, Pai. Nós vamos ver pessoas, Senhor, doentes entrando aqui, saindo curados. Nós vamos ver, Senhor, paralíticos andando. Nós vamos ver, Senhor, os teus dons espalhados pela igreja. Nós vamos ver a igreja madura e preparada na tua presença. Em 2025, Senhor, mais uma vez, nós vamos pisar, Senhor, sobre a cabeça do nosso inimigo. Nós vamos fazer guerra contra os espíritos que precisamos fazer. E nós vamos vencer no nome santo de Jesus, Senhor. Porque quem é o nosso general é o Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. Nós damos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, neste local. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, Senhor, hoje é quarta-feira, Pai, nós queremos levantar um clamor agora, Senhor, pela casa pastoral, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Espírito Santo, vai visitando agora o pastor Daniel, Senhor, vai visitando a pastora Gel, o Senhor Nicolas, a Rebeca, Senhor. Meu Deus, eu envio ali agora, Senhor, anjos ministradores agora, Senhor. Nós enviamos ali agora, Senhor, na residência deles agora, Senhor, anjos ministradores agora, Senhor, anjos ministradores, ó Pai. Meu Deus, e nós ministramos agora, Senhor, meu Deus, uma unção fresca sobre a cabeça deles, ó Pai. E nós ministramos o bálsamo de Gileade, Senhor. Meu Deus, vai trazendo o bálsamo na vida do teu filho hoje, Senhor. Vai trazendo o alento no coração, Senhor. Meu Deus, nós repreendemos agora, meu Deus, toda a fúria de Satanás. Nós desfazemos agora todo intento do inimigo, Senhor, contra aquela família, Senhor. E nós te pedimos agora, Pai, acampa os teus anjos, ó Pai, ao redor da família pastoral, Senhor. Vai protegendo, guardando, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vai fortalecendo os teus filhos, ó Pai. Vai dando força a eles, ó Pai, em nome de Jesus agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, nós desfazemos agora, Senhor, toda palavra contrária, Senhor, toda palavra maldita, Senhor, fora de lugar, seja desfeita agora na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Toda palavra dita por demônios, todas as palavras ditas por homens, ó Pai, meu Deus, em nome de Jesus agora, seja desfeita agora, Senhor. Meu Deus, e nesse momento, Senhor, junto com a tua igreja, Senhor, nós ministramos sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, e nós abençoamos, ó Pai, nós abençoamos o pastor Daniel, nós abençoamos a pastora Gel, nós ministramos uma palavra de bênção sobre a vida do Nicolas, sobre a vida da Rebeca agora, papai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E como ministro da tua palavra, nós abençoamos os teus filhos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e a igreja de Jesus diz: amém. Amém. Deus te abençoe, e foi bom estar com vocês.